Eu quero cumprimentar a você neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Aloísio Menezes, da Igreja Batista Nova Fronteira, aqui na nossa bela região da Transamazônica, no estado do Pará. Eu quero compartilhar com você, neste momento, uma pequena porção da Palavra de Deus, aonde tem muito para nos ensinar. Mas antes de nós lermos o texto da Bíblia, eu gostaria de fazer menção a um fato que Deus me trouxe à mente, qual me relembrou esses dias um pouco sobre o meu passado, sobre algo que nós enfrentamos constantemente. Quando nós, que somos pastores, para quem é missionário, para quem é um líder religioso, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós não podemos criar raízes pelo fato da agenda missionária ser dirigida pelo próprio Deus. E às vezes um missionário, pastor ou outro líder, ele está em um determinado local, quando você menos imagina, às vezes Deus ele te leva para outro local totalmente diferente. Às vezes são mudanças boas, no sentido de você conhecer novas pessoas, conhecer novas cidades, novos locais, só que também ela tem o seu lado doloroso, porque toda mudança ela traz de fato alterações na nossa vida, e uma delas é o trabalho que você tem de fazer mudança. Quem já fez mudança de uma cidade para outra, de um estado para o outro, sabe o quanto que é trabalhoso nós fazermos mudança. E essas mudanças, elas alteram totalmente a rotina da nossa vida, aonde você vai ter que ter preocupação de escola para os filhos, casa, móveis, tudo isso traz uma certa alteração. E uma das coisas que nós aprendemos é que essas mudanças nós devemos estar sempre prontos para nos adaptarmos, para nós nos moldarmos novamente e assim nos readaptarmos ao novo, a nova morada, né? Aonde assim iremos residir. E a palavra de Deus ela fala sobre o povo de Israel, o povo de Deus, aonde eles viveu vários momentos de mudança, de transição, aonde estava em um local, em uma cidade, depois Deus levava para outro local, mas também houve momentos de mudança que foi períodos de turbulência, períodos de guerra, períodos de fome, períodos de dificuldade. E toda mudança na nossa vida, querendo quer não, às vezes ela é um pouco dolorosa, porque ela traz alterações e ela traz consequências assim para a nossa vida. E eu quero refletir com você neste momento sobre a história de José do Egito. Esse texto, essa história está narrada no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 46 em diante, assim nos diz a palavra de Deus. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Agora a partir do verso 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que eles vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros
e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham do Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A história de José é bem conhecida, creio que também por você. A Bíblia fala que José ele era um jovem, aonde ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para mercadores que iam para o Egito. Ele serviu como escravo no Egito, depois ele foi preso, aonde passou alguns anos da sua vida naquela cadeia, aonde depois ele revela os sonhos assim de José, revela assim os sonhos de Faraó, e com ele revelar os sonhos de Faraó, o Faraó coloca ele como líder, como governador do Egito, para que ele cuidasse de toda o mantimento, para que ele fosse o administrador naquele período de fartura, porque logo depois viria um período de fome. Mas o que talvez você possa estar pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? E eu digo para você que tem tudo a ver. O Brasil e o mundo passam por um momento muito difícil, aonde presenciamos uma crise não somente no sistema da saúde, aonde presenciamos uma crise também no nosso meio econômico. E essa crise financeira ela já está sendo anunciada pelo o governo federal, pelas autoridades competentes, aonde este ano de 2020, provavelmente também o ano de 2021, não será um período onde a nossa economia ela irá avançar. Pelo contrário, ela está retroagindo, ela está caindo. Mas isso não é somente no Brasil, isso é no mundo todo, em todos os países. A crise econômica ela tem se alastrado, ela tem afetado a todos. E esse afetar da crise econômica, ela não é somente para o pequeno, é para o grande também. São para os pequenos comerciantes, como também os grandes empresários. Todos eles estão sofrendo neste momento. Mas a Bíblia ela tem muito para nos ensinar sobre a economia, sobre como nós devemos nos comportar, de como nós devemos lidar com essas situações. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos lembrar sobre o povo de Israel, uma nação escolhida por Deus, uma nação abençoada por Deus, mas que por vários momentos na sua vida, esse povo passou por dificuldades, esse povo passou por grandes problemas. Aqui também fica até uma palavra, muitas pessoas acham que pelo fato de servir a Deus, pelo fato de ser temente a Deus, o povo do Senhor ele fica isento de passar por dificuldade. O povo de Deus, ele passa por dificuldades. O povo de Deus também passa por problemas. A Bíblia, em momento algum, ela nos isenta ou ela diz que nós jamais iríamos passar por dificuldades. Pelo contrário, Jesus ele nos alerta e ele nos alertou que no mundo nós iríamos ter aflições, iríamos ter dificuldade. Cristianismo é nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Isso é renúncia. Mas também nós passaremos por dificuldades. E este momento ao qual o Brasil está passando, o mundo está vivendo, é um momento de dificuldade, não somente na saúde, mas também na área econômica. E o interessante é que quando nós olhamos para o povo de Deus, nós aprendemos de como eles conseguiram se readaptar, como que eles conseguiram vencer a esses obstáculos, né? Que até aqui fica a palavra sobre resiliência, né? Talvez você possa estar perguntando, mas o que é essa palavra resiliência? Resiliência, ela nos leva a entender a capacidade que a pessoa ela tem de adaptar-se a um momento não favorável, aonde ela consegue voltar-se ao estado original. Então, o povo de Israel, ele foi um povo, o povo de Deus, na verdade, foi um povo resiliente na fé, aonde eles conseguiram vencer os obstáculos. E quando nós olhamos para a narração bíblica, nós vemos o seguinte, que, e também na história da humanidade,
várias nações, vários povos, nasceu, cresceu, prosperou, mas que por um momento ele veio a chegar à extinção, eles se acabaram, deixaram de ter continuidade. Mas o povo de Deus, a nação de Israel, ela é uma nação que tem muito para nos ensinar por todas as crises, por todos os momentos difíceis que eles enfrentaram. O interessante é que ela é uma nação que ela conseguiu preservar, ela conseguiu permanecer. Por momentos, alguns poderiam pensar que talvez Israel fosse até chegar à extinção, mas ela nunca foi extinta. Pelo contrário, Israel hoje é uma das grandes potências. Mas por quê? Porque é uma nação abençoada por Deus, é um povo abençoado pelo Senhor, mas também é um povo sofrido, é um povo que passou por grandes dificuldades, passou por grandes lutas, mas eles souberam se readaptar. Quando nós olhamos aqui para a narração da história aqui dos hebreus, do povo de Deus, do povo de Israel, o que a Bíblia nos ensina? Aqui no caso de José, por exemplo, é um personagem que tem muito para falar conosco de como ele soube se readaptar, a se readaptar a uma nova mudança, a um novo local. Às vezes nós nos adaptarmos a um local que é favorável para nós sairmos de um patamar e nós subirmos para um patamar melhor, mais próspero, assim, no modo de se dizer, é muito fácil, é muito cômodo. Mas no momento em que nós estamos em um patamar e nós descemos a escada, aonde nós saímos de um padrão de vida e nós vamos para um inferior, é difícil. No entanto, que hoje muitas pessoas têm cometido suicídio, têm tirado a própria vida, porque não souberam a viver ou presenciar a resiliência de se readaptar a um novo padrão de vida, a uma nova vida, Então, como eles não souberam lidar com essas situações, houve a depressão e muitos cometem o suicídio, porque entraram em falência. Mas o povo de Israel, ele tem muito para nos ensinar, porque por todos os momentos difíceis que eles passaram, que eles presenciaram, momentos de perseguição, momentos de luta, momentos de fome, mas foi uma nação, foi um povo que foi resiliente, que soube se readaptar àquele novo ambiente. E é claro, acima de tudo, buscando a graça e a misericórdia de Deus, Porque nós entendemos que as lutas nós teremos, a vitória ela vem para aquele que busca e confia no Senhor e guarda a sua palavra. Mas a história de José, ela nos ensina muito. O interessante é que quando José ele revela o sonho de Faraó, ele pega e diz o seguinte: olha, Faraó, vai haver 7 anos de fome, vai haver 7 anos de miséria, mas também haverá 7 anos de grande abundância, de grande fartura. Então o que Faraó pega e faz? Ele pega José, então nomeia ele como governador, aonde ele iria administrar aqueles 7 anos de abundância, que haveria uma grande colheita, para que ele pudesse armazenar o alimento necessário, para que depois pudesse viver aos 7 anos de fome, a qual seria 7 anos de abundância e logo seguida 7 anos de fome. E então José ele soube administrar isso. E o interessante é que quando José, o texto aqui da palavra de Deus nos diz em Gênesis, a Bíblia fala que houve fome não somente no Egito, mas houve fome em todo o mundo. Em toda a terra houve fome, houve miséria. Então todos os povos vinham de todos os lados buscarem provimento ou provisão no Egito para comprarem alimento, E o interessante é que José ele teve a habilidade e a sabedoria de lidar com aquele momento, de administrar, para que depois ele pudesse vencer aquele momento difícil. Hoje, quando nós olhamos para o nosso cenário, e aqui aqui vem o foco do nosso estudo, da palavra de hoje,
é como que nós devemos nos adaptarmos nesse momento difícil. E o interessante é que a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 48, verso do 28 em diante, quando o Senhor pega e nos fala qual é o construtor que vai construir uma casa, e ele não para primeiro para poder fazer uma avaliação e saber se ele vai ter recursos para continuar a obra ou não, né? E esse momento que nós estamos vivendo é um período que nós devemos parar para nós fazermos uma avaliação e sabermos como que nós vamos enfrentar esse momento agora de dificuldade, esse momento de crise a qual o mundo tem presenciado. Eu tenho acompanhado os meios de comunicação e todos eles têm falado a mesma coisa, o alto índice de empresas que estão entrando em falência, o alto índice de desemprego. Então, a tendência é que a fome ela vai se espalhar. Isso é algo natural, isso vai ser algo comum, porque é algo subsequente, né, dessa crise que nós estamos passando agora. Mas nós devemos saber como que nós vamos lidar com essa situação. Nós devemos aprender com a palavra de Deus que nós devemos ser resilientes. Nós devemos aprender a nos readaptarmos. E quando nós olhamos e nós aprendemos muito com o povo de Deus, que foi um povo resiliente, né, que soube se adaptar no momento de dificuldade, como nós vemos aqui quando o caso de José, nós vemos o caso do Egito, nós vemos aqui quando o povo ele é levado para o Egito. E aqui cabe também quando nós olhamos os 400 anos, né, que o povo de Israel passou no Egito sob escravidão. O interessante é que enquanto José teve vida, o povo de Israel foi bem cuidado, foi bem zelado ali no Egito. Mas logo após o seu óbito, né, os outros líderes que vieram depois sobre o Egito, eles não tiveram o mesmo posicionamento. Então começou a escravizar o povo de Israel. Então o povo começou a passar por grande dificuldade, né? Mas mesmo assim, eles perseveravam, né? Eles conseguiram se permanecer. E o interessante também que nós aprendemos com a história de José, nós aprendemos também com a palavra de Deus, quando Moisés ele sai ali do Egito, né? Quando Moisés ele vai em busca da terra prometida, o interessante é que quando eles vão ali, já através também da liderança de Josué, quando eles entram na terra prometida, o interessante é que eles não acharam tudo pronto, né? Eles tiveram que construir, tiveram que lutar, teve guerra, né? Pessoas morreram naquelas batalhas, mas o que a palavra de Deus nos ensina, que mesmo assim, mesmo diante também da guerra, ele foi um povo que soube se readaptar, foi um povo resiliente, né? Então, a palavra de Deus ela tem muito para nos ensinar sobre essa questão da resiliência. Nós aprendemos também muito sobre o que a Bíblia nos ensina sobre essa resiliência da fé, essa resiliência na vida cristã, a qual nós devemos estar prontos a estarmos aptos à mudança, a nos adaptarmos para que assim possamos vencer os momentos difíceis. Nós aprendemos aqui com o povo de Israel que vai para o Egito, quando ele sai do Egito e entra na terra prometida, né? Teve lutas, teve conquistas, mas também teve derrotas, né? Houve momentos de grande dificuldade. Nós vemos também, logo depois disso, nós vemos um outro momento que o povo de Deus passou por grande dificuldade, quando eles é levado ali em cativeiro, quando são presos e são levados para a Babilônia. E olha só o que nos diz a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 21, versículo 9, assim nos diz a palavra de Deus. Olha só o que nos diz aqui a profecia de Jeremias sobre Israel. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus, que os cercam, viverá, e a vida lhe será como um despojo.
Mas olha só o que nos diz: o que ficar nesta cidade morrerá a espada ou a fome. A fome. Às vezes nós pensamos que é somente a guerra que mata, não. Às vezes pensamos que é somente a enfermidade que mata, mas não é não. A fome também mata. E por incrível que pareça, hoje, muito mais pessoas morrem de fome do que às vezes de própria enfermidade. A fome mata. E a Bíblia fala sobre isso daqui claramente. Aonde o povo passou por esses momentos. Ali nós vemos ali que o povo passou por fome, né? Ali no período ali dos 7 anos de fome ali sobre o Egito e sobre o mundo, aonde os povos vinham até José para comprar mantimento, e ele teve mantimento para vender porque ele soube administrar nos anos de fartura, para que pudesse vencer os anos de dificuldade e escassez. Nós aprendemos também aqui com Jeremias, no capítulo 25, olha só o que nos diz a palavra de Deus, Jeremias 25, capítulo 11, olha só: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha só a profecia de Jeremias: esta terra vai passar por fome, esta terra vai ser um deserto, vai ser um espanto. O povo de Israel, o povo ali de Jerusalém, são levados cativos para a Babilônia. Mas o interessante é que algumas pessoas permaneceram ali em Jerusalém. E ali houve fome, ali houve miséria. No entanto que quando nós lemos a narração bíblica, nós vemos que logo depois, logo após os 70 anos, quando o povo é levado em cativo para a Babilônia, quando Deus leva ali Esdras, leva Neemias, né? A Bíblia fala que Jerusalém estava um deserto, estava um caos. É como se tivesse pegado uma grande bomba e tivesse explodido em Jerusalém. Só havia os destroços. Mas o interessante é que o povo, eles reconstruíram, eles souberam vencer aquele obstáculo. E uma coisa interessante também que nós aprendemos com a palavra de Deus, como que eles souberam vencer esses momentos da crise, né? Não somente a crise econômica, principalmente ali foi aquele momento onde a crise econômica gerou também uma grande fome, levou ali uma grande miséria, né, do povo. A gente vê como que eles também venceram logo após ali 70 anos, né, depois ali de Jesus, quando veio o Império Romano, quando vem Nero ali, destrói Jerusalém, né? Talvez alguns pensaram, não, agora os judeus vão morrer, agora o povo os judeus não vai sobreviver ninguém, todo mundo vai ser extinto. Mas pelo contrário, quanto mais eles foram perseguidos, mais eles cresceram. O momento em que a igreja mais prosperou foi no momento de dificuldade, foi no momento de turbulência. E a igreja cresceu e a igreja avançou. Mas para isso foi preciso que eles soubessem se readaptar a uma nova vida, se readaptar a uma nova situação. E vem aqui a mensagem para nós hoje, né? Essa mensagem ela é para mim, essa mensagem ela é para você, que nós precisamos aprender a nos readaptarmos a uma nova situação, a um novo momento que o Brasil enfrenta e que o mundo enfrenta. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, tem muitas pessoas que estão mais ansiosas com o próprio vírus corona, mas acabam se esquecendo que a crise econômica, ela pode matar muito mais pessoas, que mais pessoas podem morrer de fome por falta de alimento, porque o desemprego está crescendo, empresas estão entrando em falência. A cada dia que passa, a gente só vê notícias, né? Tantas pessoas morreram, mas a mídia acaba se esquecendo de falar de quantas empresas estão fechando as portas, de quantas pessoas
de quantos pais de família estão sendo desempregados, de quantas famílias estão ficando sem mantimento. Não é essa ajuda do governo federal que nós estamos sendo hoje, graças a Deus, pela decisão, pela atitude, é uma atitude louvável do nosso governo federal, de dar esse auxílio para as pessoas que realmente precisam, necessitam, mas a gente sabe que essa ajuda não vai durar a vida toda. E nós não devemos nos esquecer que isso vai ser um período. Mas até que o mundo ele volte a caminhar novamente, vai levar um tempo, vai levar um período, e nós não sabemos se tudo vai voltar à normalidade daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, nós não sabemos. E cabe a nós hoje, nós sermos resilientes, assim como foi com José ali no Egito, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, que entrou com um povo na terra prometida, assim como foi ali com o povo de Israel, quando saíram da Babilônia, né, ali do cativeiro babilônico, 70 anos, voltaram para Jerusalém e acharam a cidade e os destroços, e ali eles reconstruíram. Devemos aprender a ser resilientes ali com os judeus, quando após o Império Romano destruir Jerusalém, destruir o templo, e ali eles recomeçaram novamente. Nós devemos também nos aprender a recomeçarmos. E eu gostaria de deixar algumas dicas, algumas orientações, por mais que eu não seja formado nesta área, talvez por mais que eu não tenha títulos sobre administração financeira, mas o pouco que eu sei eu posso passar para os irmãos, eu posso passar para você. E uma das coisas agora não é momento de nós fazermos gastos, agora não é momento de nós fazermos investimentos de risco, agora é momento de nós fecharmos as torneiras para nós garantirmos o pouco de hoje, nós garantimos o dia do amanhã. Assim como José, ele fechou as torneiras durante os 7 anos para que ele pudesse armazenar alimento para vencer os 7 anos de escassez, cabe a nós também agora fecharmos as torneiras, né? Evitarmos gastos desnecessários, evitarmos gastos fúteis, para que nós possamos garantir o nosso alimento daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. E cabe a você a ser resiliente. Não fique com medo apenas do vírus corona, mas tenha medo da crise econômica, tenha medo da fome, porque a fome mata. A fome mata, e muito mais. E eu quero deixar para você, para que você possa, assim como o povo de Israel, assim como os judeus, venceram tempos difíceis, venceram tempos de fome, venceu há séculos, venceu há milênios, para que você também possa vencer a esse momento de escassez que o Brasil está entrando, que o Brasil está começando a vivenciar. E eu gostaria de deixar algumas dicas, algumas orientações, como eu acabei de mencionar. Eu não sou formado em contabilidade, não sou formado em administração para trazer dados mais precisos para você, mas nós temos como o simples nós fazermos hoje, e uma das coisas nós evitarmos gastos, nós evitarmos de gastarmos dinheiro com aquilo que é fútil, com aquilo que é desnecessário. Não é tempo, não é momento de nós fazermos investimentos de risco, mas é tempo, é momento de nós fecharmos as torneiras para nós garantirmos o pouco de hoje, nós garantirmos o prato de amanhã, o alimento do amanhã, até que tudo possa voltar-se à normalidade com a graça, com a misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós devemos fazer neste momento. Eu gostaria de indicar aqui, por exemplo, para que você possa assistir os vídeos de uma grande especialista e educadora financeira,
ela tem um material excelente, muito bom, sobre a reeducação financeira. O nome dela é Patrícia Lages. Ela tem um canal no YouTube, você pode pesquisar lá, joga lá, pesquisa lá no celular rapidinho, né? Patrícia Lages. Assiste os vídeos dela, são vídeos práticos, são vídeos simples, de fácil compreensão, não é aquela coisa complexa, né? 91 maneiras de você vencer a crise, ou 200 maneiras de como você pode guardar dinheiro, de como você pode economizar. Ela traz práticas que servem para nós, né? E são coisas que nós podemos colocar em prática, né? E uma das coisas que eu pude aprender muito com ela nos seus vídeos coisas simples que nós podemos fazer agora, por exemplo, suspendendo o cartão de crédito, né? Evitando de ir no supermercado, fazer compra daquilo que só realmente nós precisamos, a economia na energia elétrica, evitarmos de comprar roupa, evitarmos de comprar celulares novos, coisas desnecessárias. Mas é momento agora de nós economizarmos, é momento agora de nós procurarmos novas fontes de renda, de nos qualificarmos, de nós nos prepararmos. Hoje, por exemplo, você pode fazer vários cursos pela internet gratuitamente, né? Basta você pesquisar, né? Uma das coisas boas que veio com esse momento agora, né? Foi que muitas empresas, muitas instituições estão oferecendo gratuitamente cursos de qualificação via EAD, via internet. Também existe um programa de celular. Hoje a tecnologia faz parte da nossa vida. A tecnologia hoje ela está presente na vida praticamente de todas as pessoas. Hoje é difícil você achar alguém que não possui um smartphone, né? E hoje tem um aplicativo chamado Fortuno, né? Aplicativo chamado Fortuno, você acha ele para você fazer o download dele, instalar. A mensalidade dele é baratinho, né? Você paga, se eu não me engano, R$ 49,00 anualmente. Se você divide isso em 12 vezes, dá R$ 4,00 alguns centavos, né? R$ 4,00 você gasta às vezes com um picolé que você compra para você tomar quando você vai na rua, quando você vai em algum local, né? Um sorvete que você toma, né? E esse aplicativo ele é muito simples, ele é fácil de você manusear, você instala no celular, você controla cartão de crédito, você controla o teu salário, você controla ali, você faz todos os lançamentos das despesas, e ele vai mostrando para você em tempo real aquilo que você tem de saldo, faz projeção das suas despesas futuras, né? Então, eu estou falando isso aqui, meus irmãos, eu quero deixar claro para você que eu não estou ganhando nada em fazer publicidade ou propaganda desse aplicativo, mas simplesmente eu estou querendo dizer para você que nós temos meios a qual nós podemos nos reeducarmos financeiramente para de fato nós priorizarmos aquilo que é necessário, aquilo que é importante, né? Então você pode colocar esse aplicativo no seu celular, você vai ver o quanto que ele é bom, o quanto que ele é fácil de você manusear ele. Nós temos os vídeos, nós temos várias palestras, então procure uma orientação. Se porventura você estiver com débito, talvez está com dívida no banco, procure o seu gerente, procure uma forma de como você pode fazer o pagamento daquilo dali de uma forma mais fácil. Então, eu vejo que é momento agora de nós nos reeducarmos financeiramente, é momento agora de nós nos reeducarmos na administração pessoal da nossa casa, no supermercado, cartão de crédito, com os gastos, né? E colocarmos no papel todas as nossas entradas, todas as nossas despesas. Para você que talvez você possa falar, pastor, mas eu não tenho um telefone. Mas você pode anotar num papelzinho, faz uma planilha, num caderno, né? Coloca lá todas as entradas, coloca ali todas as despesas. É algo fácil, é algo prático. E eu quero deixar para você, meu querido, olha, que essa palavra possa te abençoar de uma forma maravilhosa,
e a minha orientação vivemos tempos difíceis, vivemos momentos de uma grande dificuldade no mundo, e agora é momento de nós nos readaptarmos, agora é momento de nós sermos resilientes, para que possamos ser sábios, para que possamos ser prudentes, assim como foi José, para que hoje nós possamos economizar, para que no dia do amanhã nós possamos garantir o alimento da nossa casa, o alimento dos nossos filhos. E cabe a você a se reeducar, cabe a você agora aprender a ser um bom mordomo, para que você possa ser um bom administrador e para que Deus te dê a sabedoria, para que assim como o povo de Israel venceu as crises de guerra, venceu as crises econômicas, a crise financeira, viveu a crises outras diversas, mas foi um povo que soube se readaptar, para que você também aprenda a se readaptar a este cenário a qual nós enfrentamos, e para que você seja vencedor, para que você possa passar por esse momento de escassez, e quando chegar no período de bonança, você possa agradecer a Deus, que você possa louvar a Deus e falar assim: eu venci. E que você, acima de tudo, você possa ter um coração grato, você possa ter um coração alegre diante de Deus, reconhecendo que toda provisão ela vem de Deus, que Deus ele é o sustentador, que Deus ele é o teu provedor. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre o seu coração grato com Deus. Guarde a palavra de Deus no teu coração, guarde os ensinamentos de Deus, viva eles, não somente de teoria, mas viva eles na prática. Obedeça a Deus, ame a Deus e busque a Deus com fé, que Ele vai te dar forças, que Ele vai te dar sabedoria, para que você possa vencer a esse momento de dificuldade a qual nós vivenciamos no nosso Brasil e no nosso mundo. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho a cada um de vocês, mas antes de tudo eu gostaria de orar por você neste momento. Pai querido, continuando, ó Deus, na tua santa presença, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que tu és, porque tu és grandioso, tu és maravilhoso, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos assegura e nos concede tudo, ó Pai. Entendemos, ó Deus, que o ar que respiramos vem do Senhor, que o alimento, ó Deus, que comemos vem do Senhor, que a saúde que nós temos também vem do Senhor, ó Deus. E queremos te pedir para que o Senhor, ó Pai, possa estar nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que possamos ser bons mordomos neste momento de crise, neste momento, ó Deus, de dificuldade que o Brasil e o mundo enfrentam, para que possamos vencer, ó Pai, esses obstáculos, ó Deus. Ó Deus, abençoe a cada família, abençoe a cada pessoa que está ouvindo a minha voz neste momento, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor lhe conceda sabedoria, ó Deus, para que ele seja um bom mordomo, assim como foi José, e que ele possa vencer esse momento de crise a qual vivemos, ó Deus. E tudo isso, ó Deus, nós cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. E é no nome de Teu Filho amado e Salvador, Jesus Cristo, é que oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus o abençoe no nome de Jesus Cristo.